Desliguem as câmeras. Eu adoro essa câmera, cara. Não quero falar com bandeirantes, não. Ah, morre, diabo! Que é isso? Tá gravando. É, sim. Vocês lembram desse meme? O microfone fazia tudo. Morre, diabo. Eu quero falar com bandeirante com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou sua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Não interessa, palhaço. Quero que você se foda, seu filho do Eu quero que você se foda. Seu filho de uma puta. Seu filho da puta. Muito bom. Caralho, mano. Eu fui lembrar disso agora. Tá gravando isso, gente. É, tá gravando. É, bastidores, né? Bastidores. Boa noite, galera. Boa noite não, né? Salve, galera. Essa é a melhor de todas, né? Porque eu não sei a hora que você está começando a ouvir a gente. Então, salve, galera. Tudo bem? Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da Capital de Pindorama. Olha aí, né? Já estou esquecendo até o nome do programa. O podcast da Seja Subversivo. E hoje a gente está começando aqui cheio de graça, né? A gente está rindo para não chorar, né? Eu tô com conjuntivite, o Iago tá com tuberculose. Brincadeira, não sei. O Iago tá gripado também, tá bem ferrado, né? O Iago tem que ter uma viagem agora essa semana, importantíssima. Essa semana não, amanhã, né? E eu também. E nós estamos preocupados de como que a gente vai viajar. Patrícia, você tá bem, Patrícia? Eu tô bem, eu acho que eu sou a única pessoa bem nesse momento. Eu só tô preocupada que essa tuberculose do Iago vire uma tosse. A gente tá preocupado aqui. Eu vou confessar que eu fiz questão de gravar esse episódio hoje, porque do jeito que as coisas estão, eu não sei se vai ter próxima participação minha, não. Acho que você vai ter que prestar lá uma homenagem aí depois da minha morte, que tá complicadíssimo o negócio. Tem um vírus circulando no Rio de Janeiro, uma gripe que tá todo mundo pegando, todo mundo se fudendo, e eu, justamente quando eu preciso viajar, acontece um negócio desse. Quando tá tudo pago, quer dizer, tudo pago não, né? Tudo parcelado e a gente pagando com a alma até o final do ano, acontece uma desgraça dessa. Mas enfim. Tu comprou pelo desgraça hotel... é bobagem, pode piorar, né? Então não vou nem falar muito. Comprou pelo hotel urbano, Iago? Não. Ah, graças a Deus. Não mais. Depois se fosse hotel urbano, eu não ia estar viajando. E eu já vou pedir desculpas aqui, caso vocês estejam ouvindo roncos. Mas as minhas duas filhas felinas, elas estão abraçadas e fazendo uma sintonia de roncos e eu não vou acordar elas. Então, assim, vocês vão ter que ouvir ronquinhos de gatinhas. Ai, que fofo. E vamos lá, né? Vamos lá. Programa recheado hoje pra gente falar muito mal de Bolsonaro, sua família e seus comparsas. Ai, coisa boa, coisa boa. Bom, vamos puxar um pouquinho lá de trás. Iago, tu quer colocar a gente aí a par de tudo? Só dar um breve alô aí do início da situação? Bom, acho que o Bolsonaro ele tem bombas no colo dele. E aparentemente, né, conforme as coisas vão surgindo, a sensação que a gente tem é que o menor dos problemas dele é aquela minuta de golpe, que foi uma bomba na época que apareceu e tal. Mas, depois da prisão do dito não, né, que era o cargo realmente dele, ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, a gente percebeu que a coisa é muito mais ampla. Então, o fato é que cada dia, muito próximo disso, a gente tem revelações surpreendentes surgindo das mensagens que a PF obteve do celular do Mauro Cid, do celular do Bolsonaro. Primeiro que é muito... Eu fico imaginando, né, como é que deve ser uma conversa de WhatsApp com um sujeito como o Bolsonaro, né? Deve ser um troço assustador de tanta burrice. Mas, a parte disso, que a gente vem vendo todo dia é que tinha plano de golpe, de prisão do Alexandre de Moraes, de prisão do Lula depois do segundo turno. Assim, um monte de coisa e tudo com um centro que era o Mauro Cid. Além dessas coisas relativas ao planejamento de um golpe de Estado e tal, e que houve uma tentativa, de fato, no dia 8, a gente tem uma situação muito, muito complicada, porque além da rachadinha do Carluxo, tem a rachadinha da Michelle, que a gente descobriu que ela, né, recebeu vários depósitos em dinheiro vivo, né, o que é uma coisa muito clássica da família Bolsonaro, né? A gente não pode esquecer que eles compraram
51 imóveis com dinheiro vivo ao longo da carreira criminosa deles. O fato é que a Michelle recebeu vários depósitos em dinheiro vivo que eram feitos pelo Mauro Cid. O Mauro Cid também estava envolvido na negociação para trazer, ou melhor, para que as joias que o Bolsonaro recebeu passassem pela alfândega, né? Ou seja, ele estava envolvido numa operação de contrabando. Então, isso daí são só 3 eixos aí que a gente percebe que o Mauro Cid é um fio, ou melhor, figura principal que liga diretamente o Bolsonaro a uma série de coisas que podem simplesmente levá-lo em cana. Então, esse é o quadro geral, né? Mauro Cid, depois, hoje, na PF, ele tinha trocado de advogado, trocou por um advogado que é especialista em delação premiada, e estava um suspense sobre se o Mauro Cid ia entregar o Bolsonaro, o que eu sempre achei improvável, ou se ele ia assumir a culpa, né, como os bolsonaristas estavam pensando. Ele não fez nenhum dos dois, ele ficou em silêncio, alegou que não tinha tido acesso aos autos, enfim, que não pôde examinar o que existe de material recolhido do celular dele e dos celulares apreendidos. Então ele meio que ficou em silêncio, deixou o bolsonarismo todo mundo assustado, e agora a gente não sabe o que vem por aí. O fato é que, assim, o Mauro Cid já demonstrou que não vai seguir o que o Bolsonaro quer, né, e que o Bolsonaro fez, porque no depoimento da PF, Bolsonaro disse que o Mauro Cid fez tudo sem a aprovação dele, sem o conhecimento dele. E, por outro lado, né, também tem o fato de que o pai do Mauro Cid está muito puto de ver o filho abandonado pelo bolsonarismo, não sei o quê. A esposa do Mauro Cid vai ser ouvida pela PF amanhã. Então, a gente vai ter muitas revelações aí pela frente. Que delícia, que delícia. Dando seguimento aí, após essa questão toda aí de Mauro Cid, Michelle Bolsonaro, a gente chega no dia, em um grande dia, que na verdade foi uma grande noite, né? Que foi o dia que comemoramos a cassação de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, aquele mesmo, da Lava Jato, esse daí mesmo. Ai, gente, assim, o que eu tenho para falar é que alegria, né? Que deleite, que dia maravilhoso, assim. Acho que o mais delicioso foi que aconteceu tudo no mesmo dia, né? O fim da PPI, o Dallagnol preso, né? Olha só eu já desejando coisas, né? O Dallagnol cassado. Acho que foi um dos melhores dias, assim, até agora, desse governo. Caiu o preço do combustível, do gás de cozinha, caiu o Dallagnol. Caiu o Dallagnol, né? Uma delícia, gente. Uma delícia. Aquela situação, né? Que eu até brinquei. Gente, eu não sei o que acontece, que toda vez que uma parada dessas acontece, eu sempre estou lavando o cabelo, né? Que eu até brinquei. Que quando teve aquela multa de 22 milhões pro PL, eu também tava lavando o cabelo. Aí eu saio do banho e, tipo, vem uma bomba, assim, é uma delícia, né? Gente, sério, assim, pra mim isso tem um gosto especial. Porque, né, pra quem não sabe, é uma coisa que eu não tenho o mínimo orgulho de falar, mas eu sou paranaense, vivo no Paraná, não tenho orgulho. Então, pra mim é muito delicioso ver as pessoas à minha volta revoltadíssimas, porque a gente votou nele, o nosso voto não está sendo respeitado e pipipipopopó. É engraçado que quando a gente falou isso em 2016 em relação a Dilma, né, ninguém levou em consideração, não é mesmo? Um golpista reclamando disso é muito engraçado, é realmente muito engraçado. Ainda mais reclamando quando a lei se cumpre, né? Poxa vida. O que eu acho mais engraçado nessa história toda é que o Dallagnol, que sempre pagou de arauto da moralidade, cristão, conservador, primeiro que ele faz um discurso, ele dá uma coletiva falando que o TSE está contra a democracia, não sei o quê. E atrás dele está o Eduardo Bolsonaro, que realmente é um notável democrata, né? Não precisa nem falar, né? Sujeito que está envolvido em trama para dar um golpe de Estado. E caçar a soberania popular, né? O voto. Mas essa é só uma incoerência, né? Porque se a gente for pegar, né, o Dallagnol, na verdade, ele cai pela ficha limpa, pela lei da ficha limpa, né? Porque ele se antecipou. Ele antecipou a saída dele do Ministério Público porque tinha uma série de acusações que poderiam resultar em inquéritos, processos administrativos, disciplinares, etc. e tal, que ele, por conta disso, poderia ficar inelegível
Aí ele resolveu, então, sair antes, né, muito antes do prazo de desincompatibilização, e se elegeu deputado ali, claramente fraudando, né, a lei da ficha limpa, tentando. E, nossa, quando eu assisti o julgamento, né, quando eu assisti o voto do Benedito Gonçalves, que era o relator e que foi seguido por todos os demais, cara, me veio uma alegria na hora que eu mandei mensagem no grupo aqui que a gente tem no podcast, mandei mensagem para uma amiga minha e aí corri pro Google. Aí não tinha saído nada. Corri pro Twitter, aí eu vi lá um ou dois falando. Então foi um troço, assim, muito de lavar a alma mesmo, sabe? Ver o Dallagnol se fudendo depois de tudo que ele fez, do mal que ele representa pro país, sabe? E ele, porra, deu entrevista agora há pouco pra Globo News atacando as instituições e tal, falando que é uma jogada, que é o sistema contra ele. Eu queria saber, assim, já que é o sistema contra ele, o que ele foi fazer na política? Né? Se a política é um horror, aí ele vai se candidato a deputado. Então, assim, Dallagnol é um pivete, como bem falou Renan Calheiros, e acho que essa medida contra ele aí é ótimo. E diferente da Lava Jato, né? Ele teve ali o seu processo, enfim, e teve direito a uma defesa diferente do que ele diz. Gente, pelo amor de Deus, assim, eu tava assistindo uma parte da coletiva, né, do choro ao vivo dele. Ele mente descaradamente. Eles ainda insistem, né, nessa narrativa de, porque nós combatemos a corrupção. Mesmo tendo ficado escancarado o que aconteceu na Lava Jato, né, com o Luiz de procurador, com o juiz. Mesmo agora, né, se a gente pensar nessa questão da cassação dele, que ele pediu exoneração antes que os processos administrativos contra ele chegassem a termo, né? E basicamente o que aconteceu foi a lei sendo aplicada como eles mesmos dizem, né? A lei é para todos. Frase que eles gostam tanto de repetir. E a lei foi simplesmente aplicada. Ele insiste nessa narrativa de que tiraram ele do cargo dele com uma canetada. Gente, foi unânime. Que canetada é essa? Que 7 ministros do TSE votaram pela cassação? Que tipo de canetada é essa? Que é unânime. Entre esses ministros, 3 indicados pelo Bolsonaro. Né? Bom a gente se lembrar disso. Pois é, e assim, eu fico pensando, a cara de pau, né, que tem uma pessoa falar em nome de combate à corrupção, discursando com o Eduardo Bolsonaro no seu cangote ali. Acompanhado por Eduardo Bolsonaro, o qual a família está atolada até o pescoço do que há de pior aí na corrupção nesses últimos meses aí. O que não faltam são evidências, né, de que isso está acontecendo. E o cara vem falar isso. Aquela cena, inclusive, né, dele falando com o Eduardo Bolsonaro, logo atrás dele, assim, me lembrou aquela novela Viagem, né, de espírito obsessor, né, do que era o Marcos, né? E o Eduardo Bolsonaro, obviamente, como um espírito obsessor ali, né? Mas não que o Deltan estivesse, quando ele cometeu e quando comete, né, porque segue cometendo, né, segue cometendo delitos, como cometeu agora há pouco tempo, quando ele inventou, né, disparou uma mentira deslavada na internet que a PL 2630 faria com que vocês não fosse proibido de postar versículos da Bíblia, né, que é um absurdo. Enfim, mas não que o Deltan precise de qualquer tipo de espírito opressor para ele ser, né, para ele cometer, né, o que ele já cometeu até hoje aí na política. Não precisa, né, como a gente sabe, né, da turma do Moro, a gente sabe bem quem é o Deltan, e assim, eu entendo que isso é só o começo. Né? E para mim, o próximo é o Moro, que já está falando, inclusive, né, em renunciar ao cargo e deixar o Brasil. Eu acho que o Dallagnol, ele se perdeu no personagem dele, no ponto de realmente fazer um papel tão ridículo. Ele não deve ter mais zelo pela imagem dele, nem nada. Porque quando ele era incensado pela imprensa, você vê que ele fazia pose e tal. Hoje não, é um sujeito decadente, sabe? Aí foi chorar lá na coletiva de imprensa. Não, eu sou injustiçado, não sei o que. Injustiçado não. Dallagnol, chefe de quadrilha. Um sujeito que queria montar com o Moro uma fundação privada para roubar 2 bilhões da Petrobras. Moro deixa de ser juiz, assume o ministério do governo Bolsonaro, que foi ele que
colocou o Bolsonaro lá, depois rompe com o Bolsonaro, alegando interferência na PF, sai do país, vai trabalhar para uma empresa de consultoria, de recuperação judicial para recuperar as empresas que ele mesmo quebrou por conta da Lava Jato. Então, assim, porra, um sujeito desse que ele queria falar de corrupção, Dallagnol, sujeito que queria roubar a Petrobras, é escandaloso, e com o Eduardo Bolsonaro atrás ainda. Então ele é bem seletivo, né, com a corrupção que ele diz combater, porque na verdade é tudo interesse ali, interesse econômico, interesse político, né? Não à toa se falava na República de Curitiba, que o Bolsonaro surgiu disso, bem disse o Gilmar Mendes no Roda Viva. Então, essa condenação do Deltan Dallagnol é importante, tem nada a ver com canetada. Gente, os métodos que a Lava Jato usou, um filho da puta desse vir falar, está sendo desrespeitado devido ao processo legal. Um dos métodos da Lava Jato, eu vou falar só um, porque senão eu vou ficar falando demais. Mas um dos métodos deles era o seguinte, por exemplo, eles prenderam o Zé Dirceu em agosto de 2015, a defesa entrava com habeas corpus, e antes do habeas corpus ser julgado, o Moro expedia outro mandado de prisão preventiva. Aí quando um habeas corpus era aceito, já tinha outro mandado de prisão preventiva, porque o cara não era solto nunca. E eles ficavam mantendo o cara preso para depois ver se ele fazia a delação, né? Falava, na verdade, que a delação era justamente falar o que a Lava Jato queria que a pessoa falasse. O Zé Dirceu não fez isso, mas vários outros fizeram um vídeo o Palocci. Mas enfim, é um cara que não está experimentando o próprio veneno, porque ele está tendo direito de defesa. Ele vai recorrer aí ao STF e tal, tá fazendo manobra com os parlamentares, enfim, e tá se articulando. Assim, ele não é o Moro que agora quer pagar de exilado político, assim, um canalha. Então, acho que tá muito claro, assim, que o jogo virou e que a Lava Jato, assim, acabou. A Lava Jato acabou. E a questão é, de fato, restabelecer o processo legal como ele sempre existiu, e desde a Constituição de 88 até determinado momento. Mas, enfim, o fato é que esses caras têm que ser responsabilizados não só perdendo o mandato, como, inclusive, sendo presos pelos crimes que eles cometeram de lesa pátria, enfim, pelo que foi feito com a Petrobras, com as construtoras, com a indústria nacional, pelo que eles se locupletaram disso. Pois é, e como se já não tivesse bom, né? No dia de hoje a gente recebe a informação que o STF formou maioria para condenar o Fernando Collor por esquema de corrupção. Para que você entenda bem o que aconteceu, porque muita gente hoje me perguntou se ele estava sendo punido por ter confiscado a caderneta de poupança das pessoas quando ele foi presidente, né? No período ali entre 1990, né? Início de 1990 até 91. Acho que ele caiu em 91, não é isso, Iago? Agora esqueci. Que é isso? 92. 2, até 92, é isso. Então, o que aconteceu? O Collor foi denunciado pela PGR em 2015, sob a acusação de receber 29 milhões em propina entre os anos de 2010 e 2014, para viabilizar, por meio de indicações políticas, um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado pela BR Distribuidora, que então era uma subsidiária da Petrobras. Então não, ainda é, né? No STF, né, até agora, né, porque ainda não acabou, né, a votação volta na semana que vem, e quem votou até agora... Quem votou pela condenação, né, foi o Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, surpresa, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O ministro Nunes Marques foi o único a se posicionar pela absolução. Ainda restam os votos de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o presidente do Supremo, Rosa Weber. Né? Daí eu entendo que o Toffoli é meio incógnita, mas eu acredito que ele vai votar a favor. Gilmar Mendes também, Rosa Weber também. Eu acho que vai ser mais 3 votos a favor da condenação. E aí depois vamos ver, a pena pode chegar até 33 anos, não é isso? Isso. Exatamente. Coisa linda seria ver esse desgraçado preso. E vamos lembrar que foi mais um aliado do Bolsonaro, né? Nas eleições. Bolsonaro! 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 Detalhe é que o Collor, ele, em 2021, ele chegou a dar uma entrevista, acho que pro Thales Faria do UOL, ou foi pro Josias de Souza do UOL também, em que ele chegava a mencionar o que o Bolsonaro estava fazendo era colocar o Brasil no caminho do fascismo. Depois, provavelmente, o Collor mudou de ideia, assim, porque ele é uma pessoa sempre aberta e sempre
movida a convicções, enfim. Obviamente contém uma dose estratosférica de ironia. Mas o caso do Collor é muito importante pelo seguinte, não só pela figura dele, mas porque se a gente parar para pensar, a narrativa do Dallagnol, que a gente estava comentando ainda há pouco, é dizer que o sistema estava se voltando contra todos aqueles que ousaram questionar o sistema, e aí ele entende a Lava Jato como um questionamento do sistema, blá blá blá. O Collor foi condenado em uma ação que é decorrente da Lava Jato. O Collor se voltou contra o sistema, porque assim, achar isso é uma bizarrice, porque a família do Collor faz parte da política desde a época da ditadura, se não antes. Então, se tem alguém que é parte do sistema, é o Collor. E o cara está sendo condenado a 33 anos de prisão. Quer dizer, na verdade, essa é a pena do Ministério Público, né? Que o Ministério Público sugeriu. Vamos ver na semana que vem que aí os juízes que precisam votar vão votar e aí eles vão estabelecer a pena. Eu acredito que não vai chegar a tudo isso, não. Mas o fato é que, assim, não tem como alegar que o Collor é um inimigo do sistema para estar sendo condenado, né? Mas, aliás, né, como o Bolsonaro não cansa de passar vergonha, eu já li que o Collor está sendo condenado porque ele é aliado do Bolsonaro. E não porque ele se envolveu com corrupção. Enfim. Aí dá uma preguiça de responder, sabe? Nem vale a pena perder tempo, né? Porque Fernando Collor, esse grande patriota, está aí sendo condenado, com a possibilidade de ser preso. Eu não sei se o STF estabelecendo a pena, se ele vai ser preso de imediato, se cabe algum tipo de recurso, enfim. Ele não tem mais foro privilegiado nem nada, perdeu a eleição, felizmente, para o governo de Alagoas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas foi uma grande vitória essa condenação. Foi sim, mais uma, né? Que semana maravilhosa, não quero nem que ela acabe. Bom, eu queria aproveitar aqui o momento para a gente falar de uma coisa que essa semana a gente abriu nossa caixinha de perguntas lá na Reflexiva. A gente agora, cada dia vai ser um dos ADMs, né? Que vai ser o escolhido para responder as perguntas dos seguidores. Quem já fui eu, né? E Patrícia está acontecendo nesse momento. Né? A caixinha dela tá lá, online. Eu fui até pedido em casamento já, gente, que coisa. E aí o seguinte, o que a galera mais mandou pra gente até o presente momento é o seguinte: o Bolsonaro vai ser preso? Isso que a galera quer saber, se vai ser preso, se não vai ser. Enfim, nós não temos bola de cristal, né? E nós também não temos como precisar, né? Se vai acontecer mesmo e quando vai acontecer. Só que assim, eu acho legal que a gente converse um pouco sobre isso agora para esclarecer algumas coisas para as pessoas. Por exemplo, da minha parte, eu entendo que não tem como ele não ser preso. Tá? Não tem como ele não ser preso. A não ser que haja aí um rebu total, uma puta de uma reviravolta, porque, tipo assim, é crime atrás de crime, sabe? E assim, seguindo o momento que nós estamos vivendo agora, eu entendo que ele vai ser preso, sim, sim. Só que assim, Pedro, eu entendo que esse não é o momento ideal para ele ser preso. Porque eu acho que hoje, tudo que esses idiotas de extrema-direita querem é que haja um problema como esse do Bolsonaro sendo preso. Né? Você imagina o que eles ganhariam de força motivando esse exército de gado, de zumbi que eles têm aí, a ir para a rua para fazer merda, né? Porque o líder supremo deles está preso. Você imagina isso. Então eu entendo que a estratégia mais eficiente é que, assim, como não faltam também, né, crimes, né, provas de crimes aí cometidos por toda a família e por comparsas, né, pessoas muito próximas dele, que eu entendo que essas pessoas têm que ser presas primeiro, enfraquecê-lo ao máximo, para depois, aí sim, quando ele já estiver bem fraco, bem humilhado, né, de filho preso, esposa presa, qual era o cargo do Mauro Cid mesmo? Esqueci, cara. Ajudante de ordem. Ex-ajudante de ordem preso. E aí, quando você for ver, o cara, tipo assim, tá só no bagaço, aí prende ele também. O que vocês acham, meus amores? Olha, eu acho
essa questão bem complicada, porque, por um lado, eu concordo, assim, plenamente com você. Plenamente. Por outro lado, eu acho que quando a gente fala de justiça, justiça não deveria ter que ser política. Eu entendo o motivo de existir essa necessidade nesse momento, de ter essa cautela, de se pensasse a hora de prender o Bolsonaro, porque se pensa nas consequências disso, como você falou, porque essa galera aí é meio... A gente sabe do que eles são capazes, bloquear a estrada, sabe, incomodar todo mundo. A gente sabe que realmente esse risco existe e que, de um ponto de vista estratégico, de fato, é muito mais inteligente você enfraquecer ele primeiro para depois prender, mas eu acho bastante preocupante a necessidade disso, porque a justiça ela não deveria ter que ser estratégica, né? Ela deveria ser pragmática. Você tem comprovação de crime, você tem como expedir uma sentença, você expede uma sentença e você prende a pessoa que cometeu um crime. É assim que as coisas deveriam ser. Mas, infelizmente, e isso para mim só mostra o tamanho do problema que é o bolsonarismo, que é o problema que foi criado aqui no Brasil. Porque você nunca teve um grupo político, um movimento político tão perigoso quanto o bolsonarismo. Por exemplo, quando o Lula foi preso, obviamente que houve uma comoção muito grande, teve o próprio acampamento Lula Livre, mas em nenhum momento, eu tenho certeza que em nenhum momento a Justiça Federal teve medo de prender o Lula e pensar o que os eleitores do Lula podem fazer e causar mal para o país, porque isso de fato não aconteceu. Mas quando se trata do Bolsonaro, tem que ter essa preocupação, porque de fato estamos lidando com marginais. A gente sabe que uma boa parte aí desse gado é marginal, sim, da pior significado possível dessa expressão. Então eu acho muito preocupante que esse tipo de coisa tenha que ser feita. Eu entendo a necessidade de ser feita, mas de fato eu acho que isso só mostra o quão preocupante é a existência desse movimento político que é o bolsonarismo. Sim, mas é exatamente por isso. Há uma diferença, né, entre eleitores do Bolsonaro e eleitores do Lula. A gente não viu em nenhum momento o eleitor do Lula fazer o que foi feito, né, nesses últimos meses, simplesmente porque o Bolsonaro não ganhou a eleição. Na verdade, nós, eleitores do Lula, quando o Lula estava preso, quando o Lula perdeu a eleição, a gente foi para casa. Foi a única coisa que a gente fez. Porque eu era muito pequeno, 89, mas 94 eu era adolescente, 98 eu já votei. E, assim, a gente foi para casa. Todas essas vezes, meus pais são petistas e tudo mais, votaram no Lula, outras vezes foram para casa, né? Agora, um pessoal que fez aquele absurdo todo em frente de quartel, né? Tentaram tomar Brasília daquele jeito, né? Destruir o patrimônio público e tentam agora colocar a culpa disso no PT. Você imagina que essas pessoas não podem tentar fazer caso, né, o Bolsonaro seja preso. Então, assim, eu entendo, sim, que essa questão ela precisa ser pragmática, sim. Só que eu entendo que o pragmatismo, nesse momento, ele vem de você estudar o momento político que nós estamos passando, compreender esse momento político que nós estamos passando, e, a partir daí, você traçar a melhor estratégia. Porque, eu quero muito, né, que ele seja preso logo. Por mim, já estaria preso já há muito tempo, né, por todos os crimes que ele cometeu contra a humanidade. Né, porque o que ele fez na pandemia foi um crime contra a humanidade. Aqui, esse monte de gente na fila do osso, né, durante o governo dele, foi crime contra a humanidade. Né? E, por mim, já estaria preso por isso. Só que, assim, eu entendo que não é o momento. O momento agora é de enfraquecê-lo cada vez mais. Tem pessoas ali do círculo de amizade, de família, de trabalho dele, que a gente prendendo primeiro enfraqueceriam muito, né? E nos ajudariam também na narrativa, né? Porque, infelizmente, no final das contas, o que conta, né, é a narrativa, uma narrativa bem montada, né? E não simplesmente os fatos. Eu só quero adicionar uma coisa aqui, porque em vários momentos eu vejo muitos bolsonaristas falando que os eleitores do Lula ficaram lá não sei quanto tempo na frente da Polícia Federal, que isso também mostra que o eleitor do Lula é um desocupado e que é baderneiro, que ficou fazendo baderna na frente da Polícia Federal. Então, eu só gostaria de fazer
pontuar uma coisa aqui, que é o seguinte: o acampamento Lula Livre, que ficou durante realmente todo o período em que o presidente Lula esteve preso, ele ficava num terreno que era alugado e havia uma coleta, né, voluntária de dinheiro. Tanto as pessoas que ficavam lá no acampamento como as pessoas que visitavam o acampamento podiam doar dinheiro para que fosse pago esse aluguel por mês, ou seja, né, estava alugado, ninguém estava no meio da rua atrapalhando o trânsito, não, estavam num terreno, estavam pagando aluguel para estar lá. E o segundo ponto é que todos os eventos que aconteciam lá respeitavam os horários e as leis de tranquilidade, né, e de ordem e sossego. Tanto é que o Boa Noite, Presidente Lula, ele acontecia ali por volta das 7 horas da noite, exatamente para que não incomodasse os moradores da região no seu horário de sossego. Então, assim, foi um movimento ordeiro, no terreno alugado, ninguém ficou no meio da rua, como os bolsonaristas que ficaram travando o trânsito na frente dos quartéis. Então, assim, não existe essa comparação, vamos deixar isso bem claro. Sim, com certeza. Com toda certeza. Ele só está querendo deixar bem claro, né, o quão diferente nós somos dele. Por que gera uma preocupação prender o gado mestre agora? É só isso. De forma alguma de forma alguma, né? Nós estamos comparando um eleitor com outro. Eu acho que o Alexandre de Moraes está sendo muito cauteloso nas medidas que ele toma. Obviamente que ele está fazendo ali um cerco, né, contra o Bolsonaro e vai ali chegando nos auxiliares mais próximos dele. Mas o fato é que, assim, Bolsonaro está sendo paulatinamente desgastado. A tendência, pelo que está aparecendo, com os depoimentos colhidos, tudo está sendo feito de uma forma em que a prisão do Bolsonaro, quando for decretada, não vai ser uma coisa frágil para entrarem com habeas corpus e ele sair 5 dias depois. Não vai ser uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes que vai ser derrubada no pleno. Eu acho que, inclusive, o Alexandre de Moraes tem consciência de que essa decisão vai ser levada ao colegiado, que é preciso que se tenha condições no colegiado, condições no sentido jurídico do termo, né, de ter um processo abastecido de provas, etc. e tal, para que se firme uma maioria a favor da condenação do Bolsonaro. E que ele não só seja preso, como fique preso. Então, assim, acho que as investigações estão andando. Bolsonaro e os bolsonaristas estão totalmente acuados. Não à toa inventam espantalhos, tipo CPI do MST, esse tipo de bobagem, para ver se eles conseguem palanque. Eles estão acuados. Bolsonaro não tem mais para onde fugir, tem investigação contra o filho, tem investigação contra a esposa, e ele está no meio ali de uma situação em que ele não vai conseguir sair disso. Mas, assim, ele também não tem como lutar muito contra isso. Acho que está se dando corpo aí a um processo que vai, de fato, colocá-la na cadeia. Né? A questão não é... A questão acho que é mais quando ele vai ser preso, né? O momento da prisão dele. E nisso eu acho que a condução por parte do STF está sendo muito boa, porque não está sendo feito nada de forma atrapalhada, desastrada, nada disso. Tinha gente que falava, não, Bolsonaro assim que deixar de ser presidente vai ser preso. Não, nada disso. Você vê que ele voltou para o Brasil, tá aí depõe na PF, já foi depor 3 vezes e tal, tá aí. Né? Teve uma busca e apreensão contra ele, beleza. Mas o cara tá, inclusive, com passaporte em mãos. Assim, o que vai acontecer, quando vai acontecer, eu não sei. Mas eu acho que, de fato, né, o que está se esperando é, de fato, ter uma condição para se prender e para manter o Bolsonaro preso. Acho que não tem muita escapatória em relação a isso. Quanto à inelegibilidade, não tenho a menor dúvida de que é uma consequência disso tudo. E eu tinha, a princípio, né, antes de começar a surgir esse monte de coisa, eu tinha dúvidas sobre a prisão dele, se ela de fato ocorreria.
Agora eu acho que vai ocorrer. Mas sobre a inelegibilidade eu nunca tive dúvida, porque já era um processo que tinha uma base suficiente, enfim, já era um consenso no TSE e tal. Mas eu acho que é isso. Acho que agora a Polícia Federal, enfim, tá tudo caminhando. Bolsonaro, em breve, ele vai ser preso. No que isso vai resultar, eu não sei, de fato. A gente está lidando com uma massa de bolsonaristas que são pessoas, né, quando não são imbecis, são marginais. E é uma gente muito lobotomizada politicamente. É um bando de zumbi. Então, esse pessoal é capaz de tudo. Patrícia bem lembrou aí quando isso mostra muita diferença, né, como já foi comentado, de que o Lula foi preso e o acampamento estava lá e o tempo inteiro ordeiro, pacífico. Na verdade, quem agrediu, quem tentou ali perpetrar violências contra o acampamento, as pessoas do acampamento, foi a extrema-direita, né? Então isso já mostra muito a diferença civilizatória que existe, né? Porque o bolsonarismo é uma coisa que a gente nunca viu em tempos de democracia, nos tempos recentes. A gente nunca tinha convivido com alguma coisa desse tipo. Até o PSDB, assim, nem se compara ao que é o bolsonarismo. Enfim, é isso. Pois é, mas vou te dizer no que vai resultar a prisão do Bolsonaro. Vai resultar em muito samba, muito churrasco. Eu vou comemorar pra caralho. Eu vou beber, eu vou fumar maconha pra cacete, eu vou ficar muito doido. E foda-se, vou zoar pra caralho, vai resultar nisso. Olha, eu acho que a prisão do Bolsonaro vai ser, assim, uma alegria enorme pro brasileiro decente, né? Exatamente. E vai ser lindo ver o choro, né? Vai. Gente, eu me preocupo. O gado vai entrar em sofrimento. Não, eles já estão postando já que o Brasil acabou, não sei o quê. Cara, pra vocês terem uma ideia, e aí comentário muito rápido. Eu vi em comentário de matéria, teve gente falando que era péssimo o PPI ter acabado porque agora ia ser o modelo bolivariano da Venezuela, enfim, que ia ter paridade com a moeda da Venezuela. Eu falei, caralho, falaram que ia ter crise de desabastecimento igual a Argentina, igual a Venezuela. Olha, puta que pariu, viu? Não tem nem mais o que falar. Um povo que tá até agora falando em regime, que vai começar um regime comunista. Gente, pelo amor de Deus, esses dias saiu uma pesquisa acho que foi da Datafolha. Pouco mais de 40% da população tem medo que o Brasil vire comunista. Puta que pariu, velho. Que povo acha que é comunismo? Pelo amor de Deus. Já deu, né? Talvez minha última participação. Sua última participação. Antes da viagem. Se você morrer, a gente compra um tabuleiro de Ouija para você continuar participando do podcast. Aí o Iago vai estar aquelas fotinhas tipo da novela, como espírito obsessor no meio do podcast. Ai, gente, Deus me livre, ninguém briga com isso. Mas é isso, então fechamos. Gente, muito obrigado pela presença de você, que ficou até o final aqui ouvindo a gente, até o finalzinho, que eu sei que você gosta da gente, viu? Eu sei que você gosta, tá escondidinho, que você gosta da gente, e a gente também gosta de você. Então é isso. Semana que vem tem mais, quer dizer, não posso prometer que seja na semana que vem, porque o Iago vai estar viajando, mas em breve teremos mais, tá bom? Beijo grande, tá?